Saiba quais são os países que já assinaram acordo de tarifas com o governo Trump. Você sabia? Já tem país assinando acordo, sim, porque isso aí é o óbvio, isso aí é o que deve ser feito, não uma coisa da cabeça da pessoa qualquer e fica por isso mesmo. Não, tem que ser feito acordo, são os Estados Unidos. Mas vamos lá. Ó, em meio à definição sobre taxas de 50% sobre os produtos brasileiros, esperados para iniciar a partir do dia 1º de agosto, diversos outros países já realizaram acordos comerciais com os Estados Unidos para reduzir as tarifas que serão implementadas. Olha só, no comércio global funciona mais ou menos assim. Quando você está querendo comprar alguma coisa mais barato, você negocia, é igual um mercado comum. Se você vai na feira ou em qualquer outro lugar, claro que não dá para poder comparar geopolítica, acordos comerciais com compras de feira, mas sintetizando bem aqui para poder você entender melhor, quando você vai num lugar que você quer comprar alguma coisa mais barato, você vai lá e negocia. Não, isso aqui tá valor, faça esse, você faz por tanto. Aí, se a pessoa concordar, aí cabe ali a pessoa que está vendendo ver se ela vai querer ou não aquela negociação, aceitar ou não. Às vezes é lucrativo, às vezes não é. Só que imagina nessa situação quando a pessoa ela acaba detendo, né, naquele comércio um poder que faz com que você dependa daquele comércio de todo o jeito. E claro, tem outros comerciantes, só que aquele ali é o comerciante premium. É exatamente o que acontece com os Estados Unidos. Quando você vai estar negociando na feira com essas coisas, a gente está falando de coisas pequenas, só que aqui a gente está falando de economia de um país inteiro. Então tem países que vão lá e fazem esse acordo. Às vezes não são tão lucrativos, mas negociar, mesmo que seja mais favorável aos Estados Unidos do que ao país, sempre acaba se tornando melhor, porque essas decisões elas se refletem ao longo prazo. Não só pela questão de economia, mas também de relações. Olha, esse país aqui, lá na frente, né? Esse país aqui cedeu às tarifas do Trump e agora é parceiro do Trump, é um país parceiro dos Estados Unidos, tudo isso aí conta. E lá para frente, se você não faz essa negociação, tanto conta negativamente, como também nessa questão da própria economia do país, né? Os casos mais recentes anunciados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nessa terça-feira, estão o Japão, que viu as taxas ficarem em 15%, 10% menor do que o número inicial proposto, e Filipinas, na qual teve estabelecida em 19%, 1% menor do que a primeira. Aqui, ó, um caso bem interessante, a gente vê esse do Japão, que eu vou entrar nele já já, tá? A Casa Branca afirma que já fechou acordos comerciais com outros países para as tarifas, né? O Reino Unido, 10%, além da redução da cobrança de taxas em produtos como aço e carne. Acordo feito. 20% para o Vietnã, 19%, além das injeções de tarifas sobre bens dos Estados Unidos, a preliminar da China, que é 30%, mais novas rodadas de negociação ainda são esperadas, e o Japão e as Filipinas. Mas vamos lá, a novidade de hoje foi essa daqui, ó. Agora, mais cedo, as ações japonesas atingem máxima em um ano após acordo tarifário com os Estados Unidos, né? As ações atingiram maior alta no período, no início dessa quarta-feira, após fechar um acordo comercial com os Estados Unidos que reduz a tarifa sobre os seus automóveis. Quer dizer, fez o acordo, vocês sabem que não tem essa. Na hora quando for para poder entrar na mesa de negociação, é claro, quem detém o maior poder de negociação, lógico que ele sempre vai sair ganhando, mas quando acontece de ter essa negociação e esse acordo é feito, é sempre melhor que o acordo seja feito e não que fique enrolando para poder fazer esse acordo. Aí o presidente Donald Trump afirmou, né, que o acordo comercial incluirá o pagamento pelo Japão de uma tarifa de 15% abaixo do previsto sobre as remessas para os Estados Unidos. Aqui a gente vê que era 15%, aí 10% menor do que o esperado, ou seja, seria de 25% e agora só de 10%. E aconteceu também ali nas Filipinas, né? Para anunciar acordo comercial com 19% ali. Aí, aqui inicialmente ele já foi um acordo já um pouco mais magrinho, mas rolou. Ia ser 20%, mas ficou só 19%, né? As Filipinas estão entre dezenas de nações às quais o Trump enviou carta nesse mês, advertindo sobre novas tarifas a partir de 1º de agosto. Você perceba que não é só o Brasil que passou por isso. Diversos países
E claro que isso foi de forma estratégica. Até mesmo a China, por mais que tenha essa briga comercial, tem que entender que na geopolítica tudo é fundamentado em acordos comerciais, acordos bilaterais. Tem que funcionar todo mundo pegando na mão um do outro, independente de qualquer coisa. Não por amizade, mas por sobrevivência, por coexistência com as demais nações, seja de pensamento contrário ou não. É assim que as coisas funcionam. E a taxa, aqui foi inicialmente a negociação foi assim. A taxa foi de 19%, é superior a 17% com o qual o país asiático havia sido ameaçado em abril, quando Trump anunciou tarifas que depois foram congeladas para permitir negociações caso a caso. Ou seja, ia ser de 17% inicialmente. Aí congelou. Aí depois foi para 20%. Quando Trump anunciou as tarifas, depois foram congeladas. Aí depois, quando teve essa negociação, aí não deu para cair mais, ficou em 19%. E quando a gente fala 1%, 2%, quando está falando de uma economia de um país, é muito dinheiro, é muito dinheiro. E aqui eu trouxe só 2 exemplos para vocês conseguirem ver essa questão da negociação. Aí a gente vê Filipinas cedendo, a gente vê Japão cedendo, quais foram os outros? Vietnã, Indonésia, China, Reino Unido, aí vem para o Brasil. Se os Estados Unidos mantiverem tarifas dia 1º, o Brasil anunciará reciprocidade, afirma Rui Costa. É claro que a gente tem que entender que a gente está falando de commodities, tem toda uma questão assim para poder ser tratada, não é tão simples. O país é um país grande, apesar que a China também é grande pra caramba. Mas assim, em comparação aos outros, né, comparação ao Japão, tudo mais, o Brasil é um país bem maior. Porém, existe aquele dilema do seguinte: é só sentar para poder negociar. Aí o que está acontecendo aqui? Se vocês mantiverem tarifas de 1º, o Brasil anunciará reciprocidade. Qual é o problema? É porque quer ganhar em cima de quem está com poder de negociação. Lembra do que eu falei ainda agora? O poder maior de negociação é dos Estados Unidos. Não tem jeito, né? O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou na última segunda-feira que o Brasil pode adotar medidas recíprocas, caso as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entre em vigor a partir de 1º de agosto. Segundo o ministro, o governo brasileiro ainda busca uma solução diplomática e negociada para evitar a taxação. No entanto, Costa ressaltou que se as tarifas forem mantidas, o país poderá responder na mesma proporção. Porque o que acontece? O Lula já mandou tacou o F aí. Ele foi lá e fez tudo isso que a gente já está vendo aí. Imposto, só cagada, não quer saber de cortar na carne. Tô cortando aí, ó, programas sociais, aquele negócio todo de gente que votou ferrenhamente achando que ele ia dar dinheiro à torta e à direita para todo mundo, né? Então, o problema que tá é que ele não consegue, o governo, ele tá assim, ó, desbaratinado, porque não consegue se ajustar aqui porque não quer cortar na carne. Aí, com essa questão das taxas, das tarifas que estão sendo impostas para o Brasil, a situação complica mais. Então, eles chegaram num ponto de que já está complicado manter todo esse problema. Está complicado aqui por conta de imposto, e não fecha a conta de jeito nenhum. O tanto que o governo gasta o tanto que o governo arrecada. Não tem jeito. Aí, agora com esse problema do Trump, eles têm que colocar a banca assim para poder dizer que não, a gente é soberano e tudo mais. Coisa nenhuma. Na verdade, estão fazendo isso exatamente porque estão perdidos. Sabe que a situação do Brasil está ruim, sabe que a coisa está muito complicada e eles não conseguiram cortar na carne. Agora que, de repente, ninguém esperava por essa taxação do Trump, o que aconteceu? Não estão conseguindo negociar. Por quê? Já está ruim para cá. Aí agora vai prejudicar diretamente nas exportações. O que vai acontecer? Vai prejudicar todo mundo. Inclusive um dos maiores motores da economia, que é o agronegócio. Vão ter prejuízo aí no agronegócio com essa história de 50%, fora os inúmeros outros setores. Ou seja, um problema muito grande que até agora o tempo está correndo. Eu estou gravando aqui no dia 23, faltam vamos dizer assim, menos de 2 semanas para poder chegar ao tal 1º de agosto e o tarifaço começar a vigorar. O que o Trump vai fazer? O que tá esperando o quê? É isso que vem na cabeça dele. Não, Trump tem que negociar, coisa nenhuma. A gente que tem que negociar com eles, o Brasil que tem que negociar, e infelizmente está sendo imposto tarifa para todo mundo.
o que vai acontecer? Vai acontecer o de sempre. Vai negociar a melhor tarifa, os Estados Unidos vai estar saindo com mais vantagem, como está acontecendo com todos os outros países, mas tem que negociar para poder manter essas relações. Fazer uma cisão com os Estados Unidos agora é um tiro no pé gigante. Começamos do governo Trump agora. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Que vai acabar? Assim? Não vai. E vai dar cada vez mais problema, principalmente porque a gente já está alinhado a Rússia, já está alinhado a Nicarágua, alinhado a Venezuela, a outras ditaduras. Isso já pega mal, já do ponto de vista geopolítico. Aí Lula não quer fazer diplomacia, não quer fazer acordo e quer deixar tudo a Deus dará. Não sei não como é que vai acontecer daqui para frente, não. É complicada essa situação e não tem solução, cara. A gente olha aqui e pensa que não vai ter solução de jeito nenhum. Será que não vão fazer esse acordo? Vão ficar se amarrando mesmo? Não sei não. A coisa está difícil.